Olá a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo, claro, de que hora você estará vendo este vídeo. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Este canal nós temos por objetivo pregações e ensinos profundos da palavra de Deus. Então, se você, assim como eu, gosta de Bíblia, de estudo bíblico, de profundidade da palavra, já clique aqui no like, já deixe o seu like, também já se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Que Deus te abençoe. E hoje nós temos uma proposta muito interessante e você não pode perder, como você viu aí mesmo no tema do vídeo, a grande questão textual que temos de Mateus capítulo de número 24. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em mãos, então se eu baixar a cabeça é porque eu estarei lendo a Bíblia para você, tá bom? E em Mateus capítulo 24 nós temos aqui então, a partir do verso 41, dizendo: estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Este texto ele é muito comum em pregações em nossas igrejas. Mas a grande verdade é o que este texto significa. Porque ao ler o texto você irá perceber que não há nenhum apontamento de erro ou pecado naquela que vai ou naquela que é deixada, e você irá entender a questão. Então fique comigo até o final e eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos lá então. Para entender este texto, onde diz que estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. E estarão duas mulheres no moinho, uma será levada e outra deixada. Eu preciso primeiro entender a questão sobre quem é o levado e quem é o deixado. E como Bíblia explica a Bíblia, vamos aí para a regra de contexto, tá bom? Então vamos ler a Bíblia Sagrada, tá certo? A partir do verso 37, está escrito que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aí Cristo segue dizendo que naquele tempo, então, eles casavam, davam-se em casamento, comiam e bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veja, não há pecado em comer e beber. Não há pecado em casar-se, que era o ato do homem casar-se com a mulher, ou dar-se em casamento, que era a mulher casando-se ou se dando em casamento para o homem. Não há pecado em nada disso. Mas aí Cristo vai demonstrar o que foi que essa geração fez ou cometeu para por fim ser destruída. Veja, Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada. Ou seja, o pecado deles não estava em comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. O pecado estava no ato deles não perceberem Noé entrando na arca, não perceberem a pregação de Noé e, por consequência, não perceberam a salvação. Agora veja, diz o texto, até que veio o dilúvio e levou a todos. Você que está com a sua Bíblia, confirme aí, tá bom? O dilúvio levou a todos. Levou a todos quem? Olha o contexto. Levou aos ímpios, que foram destruídos pelo dilúvio, tá certo? Então, quem é levado aqui neste contexto não é Noé. Noé é preservado na arca. Quem é levado são os ímpios. Então, vamos lá, galera. Isso é regra, tá?
de hermenêutica, de interpretação textual, tá bom? Às vezes a pessoa pode até de bom grado dizer assim, irmãos, porque um será levado, deixado, muitas pessoas vão ser deixadas e a igreja será arrebatada e tal. Com certeza a igreja será arrebatada, ok? Não nego isso. Porém, neste texto em questão aqui, os levados não são os cristãos fiéis, até porque o contexto é o contexto de Noé. O levado é o ímpio. Diante dessa verdade, Cristo diz, assim será vindo o Filho do Homem. E aí ele diz, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então, quem será levado? Quem será deixado? Neste contexto aqui, o levado é o ímpio, levado pelo dilúvio. E o deixado é o justo, é o Noé preservado por Deus. Cristo usa a imagem de homens trabalhando no campo. E em seguida ele diz, 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Percebe que Cristo, ele apenas diz assim, uma será levada e a outra deixada, sem apontar com precisão o motivo de uma ser levada. Então vamos entender este contexto de Jesus, tá certo? Então vamos lá. Lendo a Bíblia, nós iremos observar primeiro o contexto dessas mulheres aqui. Na época em que Cristo trouxe essa parábola, essa narrativa histórica, Cristo ele usa uma imagem do cotidiano, mulheres que trabalham moendo trigo. No tempo de Cristo era muito comum que as mulheres trabalhassem juntas moendo trigo, tá? Isso era uma coisa muito comum. Então, o moinho, ele era composto por 2 pedras, como nós veremos daqui a alguns minutos mais, e uma das mulheres jogava o trigo enquanto a outra moía este trigo. Então, as 2 mulheres em peso, tá? No que diz respeito à importância, ambas são importantes e ambas são fundamentais. Tanto a que joga o trigo, quanto a que roda essa pedra de moinho para moer o trigo e criar a farinha é importante. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que nenhuma das 2 é superior uma à outra. A segunda verdade que eu aprendo nessa palavra é que, lendo a Bíblia Sagrada, quando nós vamos ali para Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 6, há uma lei de Deus muito interessante para o povo de Israel. Então vamos lá, estou aqui abrindo a minha Bíblia, tá bom? Estou aqui abrindo a minha Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito: ninguém deverá tomar um moinho ou uma pedra de moagem como garantia de empréstimo, pois com isso estaria tomando a própria vida. Olha isso, como é importante o trabalho daquelas mulheres. Por quê? Elas moem trigo para fazer pão, tá certo? Este pão é o alimento para a sua casa. Então, como que funciona isso? Havia uma pedra fixa que ficava embaixo e uma outra pedra em cima que era móvel, com um buraco no meio onde se jogava o trigo, e a mulher então moía. E você vê que a lei de Moisés, ela está dizendo para nós, então vamos lá, Deuteronômio 24:6,
que se alguém estivesse devendo para você, você não poderia levar a pedra do moinho como penhor da dívida, nem a de cima, nem a de baixo. Por quê? Com isso você estaria levando a própria vida daquela casa. Olha como isso é tremendo para nós, não é? O trabalho dessas mulheres é tão fundamental que elas produzem vida para a sua casa. Não é qualquer coisa. Essas mulheres juntas trabalham e geram vida para o seu lar. Geram vida para o marido, vida para os filhos. Então o trabalho delas é fundamental. Tá certo? Então vamos aprender aqui. Primeiro, ninguém é mais elevado que o outro na obra de Deus. Ninguém. Romanos capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo pela graça de Jesus Cristo. Então Deus não chama quem não é servo. Mas eu sou pastor, eu sou superior. Você é servo da igreja de Cristo, você é servo de Cristo. Então, o seu trabalho, você que me assiste agora, já ouça essa palavra e também receba de Deus. O seu trabalho é fundamental. Seja você o que moe trigo, ou seja você o que joga o trigo no moinho. O seu trabalho é importante para Deus e para a obra de Deus. Seu trabalho gera vida. Seu trabalho foi chamado para gerar vida para aqueles que necessitam. E ninguém pode levar embora as ferramentas que Deus te deu, porque com elas você gera vida. Continuando então no texto, nós vamos entender então, olha quanta coisa já descobrimos. Essas mulheres são iguais em peso, nenhuma é mais importante que a outra, mas o trabalho delas é fundamental e a ferramenta delas é fundamental para gerar vida dentro da sociedade. A grande questão, então, que agora vai ficar para nós no texto é que diz a Bíblia que quando vier o Filho do Homem, uma será levada e a outra será deixada. Se aquela que é levada pelo dilúvio, né? Estou usando uma figura de linguagem porque você já entendeu o contexto. Se ela é levada pelas tribulações, pelo dilúvio, enquanto a que fica é a que é conservada, a grande questão é por que é que ela foi levada? Essa é a questão. Veja bem, as duas trabalham juntas. As duas são importantes. As duas são fundamentais. As duas trabalham para gerar vida. Então perceba que não há um apontamento inicial, por assim dizer, de que tipo de atitude ela teve a ponto de ela ser levada, enquanto a outra é deixada. E quando nós analisamos a história, nós vamos aprender uma coisa muito interessante, tá bom? O que é que nós vamos aprender de interessante? Nós vamos aprender que naquele tempo era comum que as mulheres fizessem esse trabalho ou no telhado da tua casa ou no quintal da tua casa. Como elas trabalhavam juntas, né? Em duas pessoas ali, em duas mulheres, elas normalmente trabalhavam entre mãe e filha ou entre amigas, tá? Entenda que era necessário que elas tivessem um vínculo de intimidade. Por quê? Porque o trabalho era feito
dentro da casa. Como o trabalho era feito dentro da casa, no sentido de quintal ou telhado, não poderia ser qualquer pessoa ali. Teria que ser ou da família ou alguém íntimo e amigo. Só que quando o trabalho termina, o homem que está vindo agora para a sua casa, para estar com a sua noiva, com a tua família, ele vem para casa. E aquela que é a amiga, aquela que é a convidada, ela precisa ir para a sua casa. Então, por que é que uma é levada e a outra é deixada? Uma é levada porque não é noiva, porque não mora na casa, porque não faz parte da família. Por que que a outra é deixada? Porque é noiva ou porque é filha e faz parte da família. O que eu quero que você entenda nessa mensagem de Jesus é que o maior impacto que Cristo dá para nós é esse. As duas são importantes, as duas são fundamentais, o trabalho das duas são essenciais. Só que tem um, porém, mas bem pequenininho, que fará toda a diferença. Sabe qual é esse porém? Elas têm intimidade entre elas, mas só uma é noiva. Queridos, eu aprendo muito nessa palavra, muito. Tome cuidado para não ser só amigo. Entenda que ser íntimo da noiva não faz com que eu permaneça enquanto os ímpios são levados. Ah, mas eu sou amigo de tal pastor, sou amigo de tal missionário. Esse pastor, esse missionário não podem salvar a tua alma. A grande verdade é que há quanto tempo você tem servido a homens e não a Deus? Você trabalha, você limpa o banheiro, você trabalha na cantina, você abre igreja, você fecha a igreja para o seu pastor. Mas e para Deus? Então, a mensagem que Cristo deixa é: olha, seu trabalho é importante. Tudo que você faz é importante. Só que não valerá de nada se você tiver mais intimidade com o pastor do que com Cristo. Se você tiver mais intimidade com os irmãos da igreja do que com Cristo. Estão os dois servindo no moinho. Os dois são necessários. Os dois são importantes. Mas no tempo da vinda do Senhor, só prevalecerá aquele que é da família, aquele que é da casa. Então eu quero deixar esse ensinamento profundo de Jesus para a tua vida, explorando a cultura da época para entender essa mensagem de Cristo e deixar um alerta. Tome cuidado. O seu trabalho para Deus não é mais importante que a tua vida para Deus. A sua intimidade com Deus deve ser maior do que a sua intimidade com os seus irmãos, na comunhão do corpo cristão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27. Palavras do apóstolo Paulo. Eu mesmo, olha isso, eu mesmo trato meu corpo severamente, para que não aconteça que eu, anunciando o evangelho para vocês, eu mesmo seja reprovado. Que palavra, hein? Paulo está dizendo: eu mesmo subjugo meu corpo, para que não aconteça de eu anunciando o evangelho para vocês, eu mesmo seja reprovado. Ou seja, eu prego, vocês são salvos, mas eu fico reprovado.
Então é tempo de subjugar a si mesmo e entender que a sua intimidade com Deus vale mais que a sua intimidade com seu pastor, com a sua intimidade com a sua igreja, com a intimidade dos seus amigos. A mulher que foi levada não cometeu pecado algum, mas ela cometeu um grande equívoco ao pensar que, sendo íntima do pastor e trabalhando no moinho, que é muito importante, eu já deixei claro, seu trabalho é importante, mas ela pensou que era isso. E na verdade, é a intimidade que nos leva para perto de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu deixo essa aula aqui abençoada para a tua vida, para edificar você, tua casa, o teu ministério e a tua família. Um forte abraço e olha, não se esqueça, se inscreva no canal, já deixa o seu like e deixa também um comentário sobre o que você achou do conteúdo desse livro e também, muito importante, compartilhe com alguém. Incentive alguém a assistir esta aula. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe.